aqui hoje. Espero que todos aproveitem e possam tirar todas as suas dúvidas sobre o tema que será abordado. Bom, então hoje teremos início o mês dos egressos, onde estamos conhecendo a vivência dos profissionais farmacêuticos que estudaram aqui na UFMT do campus Araguaia. Hoje falaremos sobre a área acadêmica que é de interesse de alguns acadêmicos que se identificam com a indústria e buscam seguir carreira ao término da graduação. Nesse encontro, teremos a presença da Rebeca e eu aproveito para agradecer a vocês, né, por terem aceitado o nosso convite e ter reservado um tempo em meio a tanta correria da vida acadêmica. É uma honra muito grande que nós, da LACIFAR, né, damos início, então, mais um encontro. Então, nesse momento, eu quero chamar a Rebeca. Oi, gente! Então, sendo assim, cada um terá um momento de fala para poder explanar um pouco das suas experiências. Então, para dar início, né, convido a Rebeca. Ela é estudante de farmácia, formada pelo UFMT, da turma de 2015, concluinte em 2019. Atua na empresa União Química Farmacêutica Nacional, unidade de Brasília, como analista de pesquisa e desenvolvimento farmacotécnico, na equipe de alterações pós-registro. Seja bem-vinda, Rebeca. Agradecemos muito pela sua participação e por sua experiência para todos nós. Lembrando aos nossos convidados, né, que podem, então, estar mandando as suas perguntas. Eu quero enfatizar que vocês devem colocar, então, as suas perguntas em caixa alta, para a gente estar podendo, então, passar para a Rebeca, para a gente estar respondendo, tá bom? Então, vocês podem estar mandando e em determinados momentos, então, da palestra, até mesmo no final, a gente vai estar fazendo as perguntas, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço, né, por todos vocês aqui hoje e eu passo a palavra, então, para a Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito pela oportunidade, muito pelo convite. Dizer que, para mim, é sempre motivo de muita alegria, sempre que eu tenho a oportunidade de participar de algo que seja vinculado com a UFMT, que é uma instituição que eu tenho muito carinho, porque, afinal, foi através dela que todas as portas se abriram. A gente pensa que não, mas chega um momento que as coisas acontecem para a gente, como profissional, como acadêmico, e, assim, só tenho mesmo a agradecer. E hoje espero conseguir trazer um pouquinho de como é a rotina dentro da indústria, que a gente muito ouve falar durante a graduação. Realmente é uma área que eu sempre tive muita afinidade desde o início da graduação. Consegui já, né, desde, acho que foi no finalzinho do, quase na metade do curso, foi quando eu consegui já iniciar o meu TCC na área. Então, isso auxiliou muito o ingresso aqui na União, que é a empresa que eu atuo hoje. Entrei como estagiária. Logo no final do estágio, tive a oportunidade de permanecer como analista, foi onde eu me tornei analista júnior dentro do farmacotécnico, e desde então tenho construído a minha carreira nessa área, né? E gostaria de trazer para vocês de forma bem dinâmica, bem simples, tá? Quero deixar aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, caso escute algum termo que seja muito diferente, muito novo. Então, caso tenha alguma dúvida, pode fazer a interrupção no momento que vocês se sentirem confusos ou em dúvida com algum conceito que eu trouxer, mas a intenção é que seja tudo bem dinâmico. Tentei não trazer muitos termos técnicos de dentro mesmo, assim, quero que seja uma coisa bem palpável. Então, acredito que vai ser tranquilo, tá bom? Mas qualquer coisa, por favor, estou à disposição. E antes de qualquer coisa, para iniciar aqui com vocês, eu gostaria de entender o que é que vem em mente quando vocês pensam num farmacêutico atuando dentro da indústria. E para isso, eu tenho um link aqui de uma ferramenta que eu quero muito compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir o chat. Aqui, pessoal. Eu vou interromper a minha apresentação dos slides enquanto isso. Eu vou pedir para vocês clicarem nesse link que eu acabei de enviar no chat,
vai aparecer uma perguntinha para vocês sobre o que faz o farmacêutico industrial. Cada pessoa vai poder responder até 2 vezes. E eu gostaria que vocês dissessem as primeiras coisas que vierem à mente de vocês. O que vocês imaginam ou em que áreas, além, tipo assim, porque vocês já sabem que eu atuo dentro do farmacotécnico, mas que outras áreas vocês imaginam que exista dentro da indústria que o farmacêutico pode atuar, que tipos de atividade que ele executa, que tipos de fluxos que nós seguimos ou tipos de processos que nós temos contatos. Então, eu quero realmente que vocês façam aí o que seria semelhante a um brainstorming mesmo, para que a gente possa iniciar aqui, tudo bem? Vocês já conseguem ver a apresentação ou ainda não? Sim. Certo. É que eu perdi a visão da apresentação agora, eu preciso que vocês me digam se vocês já estão vendo a página da ferramenta. Certo. Gente, soltem a imaginação. A enquete é anônima, tá? Então, ninguém vai ter acesso às palavras que ninguém responder. É mais para a gente ter, assim, um overview de o que vocês imaginam dos processos que a gente pode participar, dos tipos de atividade que nós podemos executar. Então, assim, é bem livre mesmo. E caso vocês tenham alguma dificuldade para responder ou ter acesso ao link, aqui no cantinho inferior direito, onde tem esse bonequinho que está zerado, significa que ninguém ainda acessou. Então, acessem, por favor, para a gente poder dar continuidade. Então, vamos lá, controle de qualidade, quem mais, quem mais? O pessoal está fazendo teste aí, gente. Pode soltar a imaginação, o momento é esse. Cosméticos, alimentos, fiscaliza processos, muito interessante. Rigidez. Gente, fiquem à vontade. À medida que as palavras forem sendo inseridas e repetidas, ela vai ficando mais forte no quadro que é apresentado para vocês, tá? P&D aqui já vi, pesquisa e desenvolvimento, regulação, muito legal. Corrige eventuais erros. Muito bem, gente. Acho que vocês estão bem inteirados, viu? Vocês estão muito bem informados. Ó, mais regulação, análise microbiológica, análise e supervisão. Vamos lá. Já tivemos 12 respostas. A gente tem que umas 29 pessoas. Não, dá tempo ainda, né, Karine? É o mesmo acesso que vocês têm ao que eu tenho, eu só vejo quantas pessoas já responderam. Área analítica, muito legal, farmacotécnica. Controle de qualidade está comandando aí, hein? Vou até aproveitar a licença enquanto vocês respondem, que na graduação eu fiz TCC na área de controle de qualidade e era o meu sonho de vida. Eu entrei no farmacotécnico por acidente e foi paixão à primeira vista também. Vamos lá, formulação de fármacos, muito bom, gente. Bom, acho que é isso. Aqui a gente já conseguiu visualizar bastante, assim, que, né, dá para ver que é uma área muito ampla, isso é muito legal, dá para ver que vocês estão tendo uma visão geral da coisa, porque realmente uma empresa é composta por uma infinidade de setores e com certeza o farmacêutico tem uma participação majoritária ali na maior parte deles, cada um dentro da sua atuação, dentro do seu objetivo, mas com certeza o farmacêutico está presente ali
em 80% dos setores que compõem uma empresa que tem o objetivo de fabricação, seja de medicamento, seja de alimento, seja de cosmético, certo? Eu vou minimizar aqui, então. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Eu, particularmente, gosto muito, acho muito interessante, porque a gente traz realmente para dentro da atmosfera que a gente tem intenção de iniciar. Só um minutinho. Certinho. Vocês podem só me dizer se já está aparecendo certinho para vocês? Joia, então. Então, pessoal, depois desse overview de o que vocês imaginam que um farmacêutico tem participação, que ele consegue executar dentro de uma empresa, eu gostaria que uma empresa, seja com foco em fabricação, né, de medicamentos ou de cosméticos, é regido por uma resolução de boas práticas de fabricação. Especificamente aqui na empresa que fabrica medicamentos, eu trouxe essas duas para vocês porque até pouquíssimo tempo atrás nós éramos regidos pela RDC 301, que dispõe sobre todas as condutas de boas práticas de fabricação que precisam ser seguidas dentro da empresa. Isso pensando em desde instalações prediais, paramentação dos funcionários, condutas internas, conduta com documentação, como tem que ser a organização desses documentos, o arquivamento desses. Então, eu mencionei a 301 aqui porque até pouco tempo ela estava vigente e recentemente agora ela foi revogada pela RDC 658. Não, a 658 não trouxe alterações muito impactantes em si. Ela veio mesmo corrigindo assim, alguns errinhos de layout, alguns erros de escrita mesmo, mas eu quero que vocês tenham essa ideia de que dentro das empresas é preciso ter uma conduta de boas práticas de fabricação para que todos os processos aconteçam, tá? E eu não quero que vocês tenham isso em mente só voltado para a área de farmacotécnico, por exemplo. E isso vem para todas as áreas, tá bom? Mesmo aquelas que o farmacêutico não atua, o pessoal aí de órgão regulador, vigilância sanitária, eles têm muito apego por boas práticas de fabricação e é o que faz o nome de uma empresa e o que também acaba com o nome de uma. Então, quero que vocês tenham isso em mente, porque é muito importante. E tendo isso em vista, é que eu queria mostrar para vocês uma visão geral, dentro daquilo que nós acabamos de ver, de todos os setores, assim, envolvidos, né, na estrutura de uma empresa. Então, aqui, ó, como vocês mesmos mencionaram lá, nós temos controle de qualidade voltado para análises físico-químicas e microbiológicas. O setor de pesquisa e desenvolvimento é dividido normalmente em 3 áreas primordiais, que são codependentes entre si. O setor de analítico lida com desenvolvimento de métodos, validação de métodos de análise, e ele caminha muito assim, de mãos dadas com o farmacotécnico, porque à medida que o farmacotécnico se responsabiliza pelo desenvolvimento de fórmula e processo de medicamento, o setor de pesquisa e desenvolvimento analítico é responsável por desenvolver todos os métodos relacionados àquele medicamento que um setor de farmacotécnico está executando algum tipo de mudança. Em paralelo, quando necessário, o setor de DME, que é o de desenvolvimento de material de embalagem, também atua no caso de algum tipo de alteração que seja necessário para um produto que já esteja no mercado, ou teste para um novo tipo de material de envase, seja primário, seja secundário. O setor de DME também cuida de layout de bulas, layout de cartucho, que é essa caixinha que a gente tem acesso aí nas drogarias, certo? Temos também o setor de assuntos regulatórios, que o farmacêutico também atua. O setor de assuntos regulatórios é responsável por todos os documentos regulatórios mesmo da empresa, é praticamente
a porta de entrada para qualquer tipo de auditoria, cuida de todos os documentos, cuida de arquivamento, cuida de dossiê de produtos para protocolo, certo? Tudo passa pelo time de assuntos regulatórios. Aqui mais à esquerda nós temos o time de engenharia e manutenção e de tecnologia da informação, que é uma área que, como o próprio nome já diz, não é de atuação do farmacêutico, mas também compõe uma empresa, porque as empresas precisam ter esses setores internos, profissionais dessas áreas internas, para que as atividades consigam fluir. Porque imaginem a quantidade de sistema e automatização que existe dentro de uma empresa, de seja qual for o porte, tá, gente? Isso mencionando de empresas de pequeno porte até empresas de grande porte. Então, assim, é muito importante ter pessoal aí do time de tecnologia da informação e de engenharia e manutenção. Recursos humanos, que também é muito importante. Eu, particularmente, não conheço farmacêuticos que atuem nessa área de desenvolvimento humano e organizacional, que é o que o Recursos Humanos é responsável, mas também compõe a empresa. Aqui, onde eu trabalho, eu conheço farmacêuticos que atuam na área de meio ambiente, responsável, por exemplo, pelo controle de qualidade de todos os resíduos da fábrica. O pessoal faz todo o gerenciamento de resíduo, de devolução de água tratada para utilização, né, pela comunidade. Eles cuidam de uma estação de tratamento interna que tem na fábrica por conta da água que é utilizada nos processos. Então, imaginem também a quantidade de resíduos, tanto de produto quanto de reagente, de matéria-prima, que, né, uma empresa dessas coloca aí no meio ambiente por dia, depois de utilizados. Então, a gente precisa ter uma estação dessa de tratamento. Quem cuida disso é o pessoal de meio ambiente. E como muitos de vocês mencionaram, o time de garantia da qualidade vem para fazer essa inspeção das atividades de todos os outros setores. De todos esses que eu mencionei, gente, sem falta, todos eles, sem exceção. Time de garantia de qualidade, quando a gente pensa em garantia da qualidade, é um setor tão imenso que eu poderia citar aí pelo menos umas 8 subequipes para vocês que cuidam desde os processos daqueles produtos que são fabricados para venda e que precisam ser liberados para o mercado. Então, por exemplo, um farmacêutico que atua aqui na parte de garantia de qualidade, ele pode inspecionar todos os processos que o time de controle de qualidade faz, inspeciona resultados, inspeciona documentação, inspeciona o próprio produto, tudo aquilo que é dispensado para o mercado, que passa pelas mãos do controle de qualidade. Existe uma equipe, existem analistas de garantia que estão dentro do setor monitorando essa documentação. O time de garantia também está presente durante a fabricação dos produtos, desde a pesagem até o acondicionamento em caixas de embarque, que já saem da empresa direto para distribuidoras, né, que já é fora da empresa. Então, assim, é uma área muito, 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 muito vasta, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se eu estiver indo rápido demais, se tiver... Bom, vou... Para mim tá ótimo. Continua assim. E aí, uma outra ideia muito importante que eu gostaria que vocês tivessem em contato é que, o seguinte, dentro de uma empresa, tudo, absolutamente tudo, das coisas mais simples às coisas mais críticas, de maior impacto para o funcionamento da empresa e de todos os setores, são dependentes de um controle de mudança. E eu quero muito que vocês tenham isso em mente, porque facilita muito a vida, principalmente para quem tem interesse em ingressar na área, porque é o que movimenta a indústria farmacêutica, independente de qual empresa a gente está falando, tá? E existem outros tipos de empresa também, não só de indústria farmacêutica, que não trabalhavam com controle de mudança até recentemente e agora já passaram a ser reguladas por resoluções que pedem controle de mudança. E o que é, então, esse tal controle de mudança? O controle de mudança, ele é uma documentação montada
para qualquer tipo de alteração que seja feita, que tenha impacto tanto em fabricação do produto, seja lá um processo de fabricação, ou uma alteração necessária para, seja de qual for a razão que a empresa tem interesse de executar. Então, por exemplo, se hoje a União Química fabrica um produto que o comprimido é redondo e ele tem uma camada de revestimento branca, e de repente o time de marketing da empresa observou as demandas de venda do mercado de que o produto referência vendido pela empresa fulana lá de São Paulo tem uma aceitação muito maior no mercado. Então, a tendência é que as empresas corram para se adequar e nunca deixar que essa demanda de mercado em baixa atinja o seu faturamento. Então, para que a gente consiga fazer as adequações em relação ao interesse, seja de marketing, seja um interesse funcional, porque às vezes a empresa tem um produto que não está muito legal em termos de fabricação, não está muito legal em termos de processo, não está muito legal em termos de fórmula. Tem muitos resultados aí resultados de liberação, que a gente fala que os resultados de liberação são aqueles resultados que cada lote passa antes de ser liberado para venda no mercado. Então, um produto que começa a apresentar uma tendência de desvio em algum desses resultados, eventualmente passa por alguma melhoria. E essa melhoria precisa ser documentada através de um controle de mudança, certo? Então, assim, não só dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento também, como vocês puderam observar, eu trouxe aqui alguns exemplos do que geraria um controle de mudança e, por exemplo, uma alteração estrutural na fábrica. Porque, olha só, gente, a Anvisa, que é o nosso órgão, é o principal órgão regulador que atua no Brasil hoje, que tem acesso à planta baixa de todas as empresas que têm um registro para fabricação de medicamento, certo? Então, uma vez que o órgão regulador tem acesso a esse tipo de documento da empresa, qualquer alteração predial que seja feita precisa ser documentado também. Então, tenham isso em mente. É muito importante que o controle de mudança seja um conceito bem assim conhecido, bem disseminado, porque ele manda em tudo. Porque a gente sabe que as mudanças são necessárias o tempo todo, as melhorias. Eu acredito que vocês já tenham ouvido muito falar sobre como é o ritmo na indústria, que as empresas têm um ritmo muito acelerado. Normalmente as fábricas funcionam 24 horas por dia, então assim, os equipamentos não param hora nenhuma. E se os equipamentos não param, laboratório não para, analista não para, auxiliar não para, operador de máquina não para, e é produto no mercado 24 horas por dia. Então, as melhorias, elas são recorrentes. Até mesmo para alterar um equipamento que esteja com uma vida útil já muito avançada, muito desgastada. Então, pensem comigo. Caso a empresa X, que tenha aquele produto, que é um comprimido redondo, com revestimento branco, tenha um registro de que eu uso uma compressora do modelo A, e essa compressora do modelo A passou por um desgaste porque ela já está atuando há mais de 18 anos, né? Sem parar, passou por um desgaste, e a empresa precisa comprar uma nova compressora para substituir aquela, isso também impacta no controle de mudança, porque isso vai impactar em todos os documentos dos produtos que tenham aquela compressora no seu registro, porque é tudo muito amarrado, é tudo muito documentado, e isso é o que a gente chama de integridade de dados. E a integridade de dados é chave naquilo que a gente acabou de falar alguns minutos atrás, que são as boas práticas de fabricação. Porque as boas práticas de fabricação, elas não se resumem só à fabricação de um produto, elas também se resumem às boas práticas de cuidados com os seus documentos, de cuidados com os seus processos, de cuidados com os seus registros, e isso envolve absolutamente tudo que está atrelado na fabricação de um determinado medicamento, certo? E aí, trazendo isso para a área que eu tenho experiência dentro da indústria, que é o setor de pesquisa e desenvolvimento farmacotécnico, o controle de mudança, ele guia um farmacotécnico da seguinte forma.
Na RDC 200, que é uma resolução voltada para produtos novos ou inovadores no país, ou seja, sempre que uma empresa necessitar registrar um novo produto, seja ele inovador ou um produto novo, que logo mais eu vou estar trazendo esses conceitos para vocês, a gente precisa seguir a RDC 200. E todas as alterações previstas dentro da... Todas as alterações não. Os protocolos de produtos previstos na RDC 200 têm impacto no controle de mudança, porque é a forma que a empresa vai documentar isso e protocolar no órgão regulador. Certo? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, até agora tudo bem. Tá bom. Obrigada, gente. E, por outro lado, nós também seguimos muito a RDC 73, que é a RDC que é a resolução que traz exatamente sobre todas as alterações de produtos que a empresa já tem no seu portfólio, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Então, assim, a RDC 200 lida com produtos novos, produtos que a empresa ainda não tem registrado no mercado, ainda não tem registrado na Anvisa e ainda não comercializa. E a RDC 73 voltada para melhorias, seja de processo, seja de fórmula, seja alteração de equipamentos, dentro daquilo que a empresa já tem no seu portfólio. Então, já são produtos que são protocolados no órgão regulador, tiveram seu processo deferido e a empresa tem autorização para comercializar aquele produto. Belezinha? E aí, pessoal, uma atuação muito assim, uma parte do conhecimento que é de extrema importância para um farmacotécnico atuar em qualquer lugar, para você ser um farmacotécnico de sucesso, tá, gente? Ou um farmacêutico de sucesso também dentro da indústria. Procurem documentos mestres que sejam guias da sua atuação dentro da área que você está trabalhando, dentro da indústria. Seja garantia da qualidade, seja setor de controle de qualidade, ou seja, que, por exemplo, no meu caso, que é o farmacotécnico. Dentro do farmacotécnico, existem alguns documentos que são de conhecimento a nível mundial de como o desenvolvimento de um produto tem que ser feito. Qual é a forma correta de você documentar todos os seus estudos, isso falando de já ferramentas de qualidade, falando de gerenciamento dos riscos das mudanças que você está propondo, seja para um produto que você vai lançar, ou seja para um produto de portfólio que você está planejando uma melhoria, certo? Então, primeiro, eu queria trazer para vocês aqui, ó, o ICHQ8, tá? Os ICHs, pessoal, eles são documentos que foram criados da seguinte forma. A União Europeia, se não me engano, reuniu os principais órgãos reguladores de vigilância sanitária existentes no mundo para mapear quais são as diretrizes e quais são as ferramentas ideais para serem utilizadas ao longo do desenvolvimento de um produto, visando, primeiro de tudo, qualidade, tá? Porque, assim, lucro de empresa é uma consequência. E uma empresa, por mais que ela vise produtividade e vise lucro, ela não pode visar só isso. Afinal de contas, a gente lida com produtos que têm destino a pacientes, seja de uso hospitalar, seja de uso veterinário. Então, assim, o pessoal foi reunido de forma para mapear todas as ferramentas e qual seria o fluxo correto. E à medida que o tempo passa, as melhorias também vão sendo feitas nessas diretrizes. Então, uma empresa que preza por qualidade, com certeza tem os seus documentos mãe, os seus procedimentos padrões, né? Que muitos de vocês, eu imagino que já devam ter ouvido falar sobre POP. Então, dentro dos seus POPs, dentro da sua conduta, o seu fluxo de funcionamento, com certeza segue esses documentos mestre. E é o caso do farmacotécnico, então eu queria trazer para vocês aqui sobre o ICHQ8, que fala de desenvolvimento farmacotécnico. Nele constam todas as diretrizes de desenvolvimento e quando eu trago aqui a palavra definição de espaço de estudo, é porque nesse documento existem ferramentas estatísticas criadas para a definição desse espaço.
a partir de análises de risco, em que o analista consegue mapear quais são os riscos da mudança que ele está propondo para o produto da empresa. E, gente, não tem falha. Uma vez que as ferramentas são seguidas de forma correta, de forma, como eu posso dizer, íntegra, os resultados de aproveitamento de tempo e aproveitamento de custos mesmo, porque são pesquisas que demandam um custo para a empresa, onera muito dinheiro. Então, assim, é muito importante seguir esse tipo de documento, certo? Então, no ICHQ8, vocês poderão ter acesso às principais ferramentas e todas as diretrizes para a definição desse espaço de estudo, para que sejam realizados os desafios de fórmula e processo de forma segura. Depois do ICHQ8, lançaram o ICHQ9, que é para gerenciamento de risco em relação à qualidade do seu desenvolvimento. Ou seja, esse documento traz todos os princípios e os exemplos de ferramenta para gerenciar os riscos de qualidade para o seu produto, que são aplicados de diferentes formas. Por exemplo, lembra que eu mencionei que todos os documentos eles se complementam? Então, uma vez que uma empresa fala de controle de mudança, que está relacionado à alteração de um equipamento, ou, por exemplo, eu tinha um produto que era um comprimido redondo e agora eu quero um comprimido oblongo. Isso também precisa ter um risco mapeado, porque você tem que visualizar todas as fragilidades do seu processo. Então, por isso, a importância de utilização das ferramentas. Rebeca, mas que tipo de ferramentas são essas? Que eu estou aqui falando de ferramentas e acabei não mencionando. Essas ferramentas são, por exemplo, a famosa conhecida como diagrama de Ishikawa, né, que é o espiga de peixe, onde vocês vão triar 6 causas distribuídas entre operacional, a pessoa que executa, entre o meio, que a atividade está sendo executada, e lá vocês vão listar todas as possíveis fragilidades dentro daqueles meios para que você possa mitigar aquilo. Ou seja, mitigar é quando você entende que o seu processo tem riscos envolvidos, mas você desenvolve estratégias para falar assim, olha, eu sei que eu tenho um risco quando eu estou mudando o formato de um comprimido, de impactar em desempenho de processo, porque um comprimido redondo, ele pode ser, eu posso ter um lote de 500 quilos comprimido em 11 horas de processo, mas um comprimido oblongo é um pouco mais complexo, o ferramental é um pouco mais caro, então tudo isso é mapeado, e às vezes o processo que demoraria 11 horas, você vai ter 15, certo? E para uma empresa, a gente sabe que tempo é dinheiro, então que tipo de estratégias você vai propor para mitigar isso e falar, eu conheço o risco, mas eu sei que esse risco está dentro de um espaço de estudo em que eu já sei as estratégias que eu preciso seguir para que isso não seja prejudicial para a empresa. Então, é sobre isso que eu me refiro. Até aqui está tudo legal? Está todo mundo na mesma página que eu? Tem alguma dúvida? Tá tudo ok, Rebeca. Nenhuma dúvida até agora. Beleza, obrigada. E, pessoal, nós também temos o ICHQ10, que traz o sistema de qualidade farmacêutica, ou seja, como gerir o risco de qualidade associado ao seu processo, certo? Nesse caso aqui, nós temos ferramentas que possibilitam a identificação e a avaliação científica para controlar todos os riscos que oferecem algum tipo de... Como eu poderia trazer isso para vocês? Nós conseguimos mapear e estudar, trazendo todas as estratégias daquilo que eu acabei de mencionar. Porque, gente, é muito legal falar sobre isso. Eu sou muito suspeita, porque, assim, eu consigo ver exatamente como que cada um desses documentos conversa entre si. Porque um documento complementa o outro. E isso faz com que a gente consiga desenvolver pesquisas que sejam robustas e confiáveis, de processos que vão acontecer de forma legal e que não vão oferecer nenhum tipo de risco para o paciente, porque aqui, quando eu falo de mitigar riscos, eu não estou falando só pela empresa. A empresa é muito importante porque
ela precisa se sustentar economicamente. Mas aqui a gente também fala muito sobre risco para o paciente, tá? Que vai fazer o uso do produto, seja ele um medicamento, seja ele algum tipo de ferramenta de saúde mesmo, tá? Então, assim, é muito importante. Isso tendo sempre em foco que os processos passam por melhoria contínua. Então, uma vez que o produto passa por protocolo na Anvisa e a Anvisa dá o seu parecer positivo para a comercialização dele, se o produto estiver muito bem desenvolvido, ele vai ter aí longos anos saudáveis no mercado, até que a empresa precise executar algum tipo de melhoria. Mas visando sempre a melhoria contínua. É extremamente comum, é normal. E é isso que nós, farmacêuticos, fazemos como farmacotécnicos dentro de uma empresa. Nós estamos ali para atuar dentro da melhoria contínua de qualquer produto, seja ele de portfólio ou seja no desenvolvimento de um novo produto que a empresa tem pretensão de colocar no mercado. Tudo bem? E aí, pessoal, de que forma que isso é dividido para que a gente atue dentro do farmacotécnico? Normalmente, as empresas dividem o farmacotécnico em 3 equipes-chave, tá? De forma que a gente consiga atuar tanto dando assistência para aquilo que já é do portfólio da empresa, quanto para aquilo que é do portfólio da empresa, mas precisa de uma melhoria muito crítica. E aí eu vou trazer agora para vocês aqui as 3 equipes-chave que o farmacêutico atua dentro do farmacotécnico, tudo bem? Primeiramente, nós temos a equipe de suporte de produção. Essa equipe, ela é responsável por, literalmente, ela dá suporte aos produtos que são fabricados na empresa e que são levados para o mercado. De modo que a gente acompanha os processos produtivos, a gente tem contato com os analistas que sejam de garantia da qualidade para mapear caso um produto comece a apresentar algum tipo de problema que seja recorrente. Por exemplo, nós sabemos que durante a compressão de um produto, por exemplo, não vou dar exemplo de sólido, já falei muito de comprimido, mas vamos falar de uma solução oral que precise passar por uma correção de pH no término da sua manipulação. Caso um produto comece a apresentar algum tipo de tendência de desvio de pH por razões desconhecidas, isso vai sendo documentado à medida que acontece. Fabriquei 75 lotes dentro de 30 dias. E o pessoal de garantia da qualidade observou que, daqueles resultados que eles monitoram lá no time de controle de qualidade, alguns produtos apresentaram dificuldade em ajuste de pH. E isso vai gerando ocorrência, porque a garantia faz exatamente isso. A garantia da qualidade é a fiscal da qualidade em todos os setores, principalmente nos produtos. Então, isso vai gerando incidência, vai gerando ocorrências, até que isso chama a atenção ali do farmacotécnico. Fala, olha, pessoal do farmacotécnico, nós temos um produto aqui com uma tendência de desvios que pode representar algum problema de conduta na manipulação dos lotes. Será que o pessoal está bem treinado? Será que não tem algum operador precisando? Operador, pessoal, são as pessoas responsáveis pela fabricação do produto, tá? Será que tem algum operador recente que está precisando de reforçar algum tipo de treinamento? Então, o pessoal de suporte de produção faz exatamente isso, tá? E executa essas melhorias que são protocoladas no que a gente chama de HMP, que é o histórico de mudanças de um produto. A condição para que uma mudança seja protocolada no histórico de mudanças do produto, na Anvisa, é que essa mudança seja de impacto menor no registro do seu produto. Ou seja, lá na RDC 73, que eu acabei de mencionar, que são alterações em produtos que já sejam do portfólio da empresa, existem classificações para os tipos de mudança que você está propondo. Existem alterações de menor impacto e existem alterações de maior impacto. As alterações de menor impacto têm implementação imediata, ou seja, eu não preciso ficar aguardando o parecer positivo da Anvisa para poder executar aquela melhoria no meu produto. Então, de acordo com o que é classificado,
pelo pessoal de assuntos regulatórios, porque depois que a gente propõe a mudança, quem bate o martelo do tipo de enquadramento regulatório é o pessoal de assuntos regulatórios, à medida que aquilo é enquadrado como uma alteração menor, é implementação imediata, eu não preciso aguardar um parecer favorável da Anvisa, certo? Então, esse é o tipo de atuação que a equipe de suporte de produção faz. Eu já fui de suporte de produção e posso dizer que é uma experiência muito enriquecedora, porque você tem a oportunidade de lidar direto com a fábrica e você está ali dia e noite acompanhando tudo, monitorando tudo. Então, assim, se você tem 43 tipos de equipamento atuando 24 horas, você vai ter oportunidade de monitorar todos esses equipamentos em funcionamento. Então, assim, agrega muita experiência. E aí, como eu mencionei sobre alterações menores, existem também alterações de maior impacto que precisam de um parecer favorável do órgão regulador para que a empresa possa executar aquela mudança e comercializar o produto com aquelas melhorias. Quem faz isso é o time de alterações pós-registro, tá? Lembrando que o pessoal de suporte de produção também faz alterações pós-registro, mas aqui seria o que a gente chama de alterações menores. E falando em redesenvolvimento, que é o pessoal de alterações pós-registro que tem um impacto maior para a empresa, e por isso o protocolo da mudança é feito no órgão regulador, e a gente precisa aí de, digamos, pelo menos 2 anos até que a documentação seja avaliada e a gente receba, por exemplo, caso a Anvisa tenha alguma dúvida em relação à sua mudança, ela vai retornar para a gente com questionamentos. E aí a empresa precisa responder para que o processo tenha seguimento. Ou então, se a Anvisa entender que está tudo legal com seus documentos, lembrando, boas práticas de documento, integridade de dados, tal, se estiver tudo legal, parecer favorável, a empresa está autorizada a comercializar o produto com as alterações propostas, certo? E por fim, e muito importante também, o pessoal do desenvolvimento propriamente dito, que no caso da União Química não fica aqui em Brasília, fica em Guarulhos, mas é tipo assim, o pessoal que lida com todos os produtos, sejam eles novos ou inovadores, e aqui eu queria reforçar com vocês a importância desses conceitos, tá? Apesar deles serem bem parecidos. Os produtos novos são referentes a insumos farmacêuticos ativos, né? Que são os fármacos que a gente conhece, que não tem ainda nenhum registro no país, então isso a gente considera como um produto novo. E os produtos inovadores, que são aqueles que algumas empresas no país já têm um registro e comercializam, mas ele é um registro novo na sua empresa. E aí, lembrando que o pessoal aí que lida com desenvolvimento e tal de produtos inovadores para lançamento no mercado, segue sempre a resolução do protocolo de novos produtos, beleza? Que é a 200 aí de 2017. Vamos avançando. Acho que chegou uma dúvida aqui, certo? Deixa eu ver. Isadora. Como funciona na prática as alterações da fabricação de produtos do portfólio da empresa? É feita uma reunião ou algo do tipo com todos os setores, novos treinamentos? O que o farmacêutico farmacotécnico realiza nesse momento? Certo, vamos lá, Isadora. Acontece da seguinte forma. À medida que a necessidade de uma mudança é mapeada, ela pode ser mapeada por qualquer setor, seja o marketing, seja o pessoal, né, da própria área de fabricação mesmo, que lá, vamos supor, o gerente de produção verifica aqui e fala o seguinte, olha, a gente está fabricando produto, tem a necessidade de fabricar 50 lotes por mês do produto tal, porque o lote só tem 200 quilos o tamanho, então eu preciso fabricar muitos lotes para atender a demanda comercial. Será que a gente não pode fazer um aumento no tamanho desse lote? Então, esse é um exemplo, tá, de como surgem as necessidades. Ou então, uma adequação, por exemplo, a empresa fabrica um produto genérico em que o referência acabou de passar por algum tipo de alteração importante. Obrigatoriamente, a empresa que fabrica o genérico precisa se adequar em relação ao registro do referência. Então, essa já é uma demanda extraordinária também. Quando as demandas surgem, o pessoal tem uma equipe, que é um setor que é o nome do setor é projetos mesmo, porque eles literalmente mapeiam a necessidade de início de um determinado projeto.
O pessoal de projeto se reúne, avalia todos os custos, avalia a pertinência da mudança que foi sugerida, daí eles acionam todas as áreas envolvidas, por exemplo, em qualquer uma dessas que envolva fórmula e processo de fabricação, o farmacêutico que atua em farmacotécnico vai estar presente, tá? Mas o farmacêutico que atua em garantia da qualidade também, porque o cara da garantia precisa assegurar a qualidade da mudança que vai ser executada. Aí o pessoal de regulatórios também vai estar presente. Vai ter uma série de pessoas envolvidas para poder garantir a saúde dessa alteração que vai ser feita. E aí, esse pessoal de projetos, depois que eles fazem todo o mapeamento da alteração, eles dão o que a gente chama de kick-off no projeto. O kick-off nada mais é que o pontapé inicial mesmo, propriamente dito. E a partir do kick-off, é montado um cronograma. Vamos supor que o projeto foi estimado para ser realizado em 24 meses. Então, todas as datas, com todas as entregas necessárias por todas as áreas envolvidas, vão estar mapeadas nesse cronograma e ele precisa ser seguido à risca. Certo? Respondi? Ficou alguma coisa pendente? Dá um joinha aqui, por favor. Show. Belezinha, então. Qualquer dúvida, vão mandando aí. Vamos seguir aqui. E aí, pessoal, eu queria trazer para vocês, rapidamente, né, um pouquinho sobre formas farmacêuticas sólidas e formas farmacêuticas semissólidas e líquidas. As formas farmacêuticas são muito conhecidas, eu vou dar uma aceleradinha que eu estou um pouco preocupada com o tempo. As formas farmacêuticas são bastante conhecidas por todos nós, né? A União Química hoje lida com fabricação de sachês, seja de reidratação oral, antiácido, complexo vitamínico. Lidamos também com comprimidos simples e comprimidos revestidos, comprimidos efervescentes, que são um belo exemplo de um comprimido efervescente, são essas... Parece um tablete, mas na verdade é um comprimido de vitamina C, que a gente vê muito em drogaria, daqueles tubinhos laranjados. A gente fabrica demais aqui. E queria trazer para vocês a importância da execução das operações unitárias na fabricação das formas farmacêuticas, sejam elas quais forem. E, né, claro, de importância de executar as operações unitárias desde a pesagem até o acondicionamento final. O que são essas operações unitárias? As operações unitárias são definidas como todas as ações envolvidas na fabricação do medicamento. Então, por exemplo, se aqui eu estou falando em pesagem, alguém precisa separar as matérias-primas. Então, na pesagem eu tenho separação de matéria-prima como uma operação unitária, eu tenho identificação, eu tenho preparação dos pacotes que vão receber a matéria-prima fracionada. Daí a gente parte aqui para a tamização, que é a desaglomeração das matérias-primas, no caso delas, as sólidas, porque todas as matérias-primas que chegam em pacotes direto do fabricante, elas tendem a ficar um pouquinho compactadas. E para garantir a homogeneidade das misturas dos pós antes da compressão do produto, é preciso fazer uma desaglomeração em malhas que se assemelham muito com peneiras mesmo, propriamente ditas. A gente chama a tamização também, aí como sinônimo, eu tenho classificação da matéria-prima, desaglomeração, então é conhecido por outros nomes também. E aí os produtos podem ser obtidos tanto por granulação, por mistura, né? Mistura seca dos pós, como por granulação úmida, para melhorar aí todas as características físico-químicas de fluxo e compressibilidade do pó. Tá? Seguindo para compressão, revestimento, no caso dos produtos que sejam revestidos, e aí as etapas de embalagem. Certinho? E aqui para as formas farmacêuticas líquidas e semissólidas, segue o mesmo racional da execução das operações unitárias para a fabricação de um determinado produto, certo? Só que respeitando a sua forma farmacêutica, seja aí se for um xarope, gel, pomada. Então, segue sempre o mesmo fluxo e de modo contínuo, tá, gente? Isso também faz parte daquela RDC 658 que eu citei inicialmente, sobre boas práticas de fabricação, é que o fluxo de fabricação de um medicamento ele precisa ser contínuo. Então, uma vez que você avançou para a etapa seguinte,
Por exemplo, você está aqui na classificação do seu lote. Fica subentendido que a etapa de pesagem foi concluída, então você não pode avançar para a próxima etapa antes de terminar a anterior. Belezinha? É muito importante pensar em fluxo contínuo, porque é assim que as empresas garantem tanto a qualidade daquilo que está sendo fabricado, evita qualquer tipo de contaminação cruzada entre lotes do mesmo produto ou contaminação entre os produtos, evita contaminação de documentação também, que é quando a gente tem documentação de lotes diferentes misturadas entre si, que é gravíssimo mesmo, é muito grave. Conheço alguns casos aqui de contaminação cruzada na União, que, sabe, não foi catastrófico porque a empresa consegue pegar ainda antes de ser enviado para o mercado, mas é gravíssimo, assim, em caso de desligamento mesmo do funcionário e tudo mais. Então, é muito importante ter sempre essa visão de fluxo contínuo das atividades e de cuidado com a documentação, né? Seguir sempre essas diretrizes de boas práticas de fabricação. A gente consegue perceber que o tempo todo os conceitos, a conduta, a forma de agir, as coisas se cruzam muito. Então, é bem bacana, assim. E aí, pessoal, queria citar para vocês também, rapidamente, sobre os tipos de produtos que a gente manipula aqui, né? Tanto inovadores, já tive a oportunidade de lidar com alguns. Medicamentos específicos, que são aqueles produtos que têm finalidade profilática ou curativa mesmo, que é o caso de um produto que a gente tem aqui de carvão ativado. Produtos similares, acho que muita gente deve conhecer o perfenol aí, que é o similar do resfenol, né? Produtos genéricos, produtos de notificação simplificada, os correlatos também, a gente fabrica alguns aqui. Correlatos são aqueles medicamentos utilizados como... são produtos usados para a saúde, na verdade, não são necessariamente medicamentos. Por exemplo, esse Ultrafix é um produto fixador de prótese dentária. Então, você vê, ele não é um medicamento, mas ele é um produto para a saúde. Esses produtos são chamados de correlatos. E os produtos biológicos, que são aqueles produtos fabricados a partir de algum tipo de micro-organismo. Seja ele para algum tipo de reidratação ou algo assim. Beleza? Esses são só alguns exemplos mesmo que eu queria mencionar para vocês aqui. E aí, chegou finalmente a parte que eu queria trazer para vocês, que vai amarrar bastante aqui da dúvida da Isadora, que ela tinha mencionado, que é o fluxo de trabalho que... Gente, acabei de perceber uma coisa. Ah, não. Tá, tudo certo. Eu achei que vocês estavam vendo o resto da minha tela apresentando aqui, mas não tá não. Tá vendo só o slide mesmo, certo? Alguém pode me confirmar, por favor? Sim. Beleza, então. Gente, chegou a minha parte que eu estava muito ansiosa para começar a contar para vocês, que é como é exatamente o fluxo de um projeto desenvolvido para, seja uma melhoria, seja o registro de um produto novo, tá? Então, assim, queria trazer para vocês um pouco desse fluxo de trabalho dentro do ciclo de vida de um projeto. Desde que a equipe de projetos starta o cronograma, todas essas atividades, claro que eu trouxe as atividades muito, como é que eu posso dizer, muito macro, né? Porque a linha do tempo que eu vou mostrar para vocês aqui agora resume aí cerca de 2 anos de um projeto, caso ele seja conduzido sem nenhum tipo de interrupção, porque às vezes, à medida que as necessidades, as prioridades surgem dentro da empresa, um projeto entra em stand-by e ele é resgatado 2 anos depois, da mesma forma. Então, assim, eu trouxe as atividades macro, tá? Todas essas atividades, elas estão descritas no racional daqueles documentos que eu trouxe para vocês, dos 3 ICHs, Q8, Q9 e Q10, e é uma forma de trazer dinamicamente para vocês como é o ciclo, então, de um projeto, belezinha? E aqui, inicialmente... Todo projeto inicia com uma pesquisa bibliográfica, tá? Isso falando de mudanças sugeridas em fórmula e processo. Exige pesquisa bibliográfica para o tipo de alteração que você está fazendo. Então, caso o seu produto esteja passando por algum tipo de alteração de fórmula, por exemplo,
Você precisa conhecer os recipientes que você está propondo, você precisa conhecer as características, você precisa conhecer concentrações usuais, porque às vezes eu conheço muitos recipientes que, à medida que você aumenta a concentração dele na fórmula, a sua atuação nela muda. Então, existem, por exemplo, aglutinantes que podem atuar como um modulador de dissolução, por exemplo. Então, é muito importante essa fase de pesquisa bibliográfica, até mesmo para conhecer, né, os produtos que existem no mercado, sejam eles, por exemplo, caso você esteja lidando com um produto nacional, alguém por aí tem algum artigo científico sobre o produto, ou sobre o fármaco, sobre o comportamento dele, ou caso seja um produto novo, ou, né, algo que você precise seguir um produto que só tenha fora do país, com certeza é pesquisa bibliográfica que vai elucidar as primeiras características ali, vai dar um embasamento teórico para que o projeto seja conduzido. Em seguida, esse é o ponto-chave do desenvolvimento farmacotécnico, mesmo. Para o pessoal que tem interesse, guardem isso com muito carinho na gavetinha mais especial do coração de vocês, que são os estudos de pré-formulação e compatibilidade. Porque a partir da pesquisa bibliográfica, são os estudos de pré-formulação que serão elucidados a compatibilidade de todos os recipientes que você escolheu para sua fórmula. Isso, compatibilidade recipiente-recipiente, tanto quanto compatibilidade recipiente-fármaco também, porque é muito importante que os seus recipientes sejam inertes entre si, tendo em vista que recipientes estão ali só como para a finalidade de auxiliar a utilização do fármaco, já que o fármaco sozinho não tem todas as características necessárias para ser conduzido até o local de absorção pelo corpo. Ele precisa desses adjuvantes para que ele chegue até o local onde ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea. Então, é muito importante esse tipo de estudo de compatibilidade de pré-formulação. Nessa etapa do projeto, daqui para frente vocês vão notar que o tempo todo eu vou falar sobre avaliação de risco, tá? Porque a etapa atual é sempre predecessora de risco da próxima. A etapa que você executa atualmente é onde você mitiga todos os riscos da sua próxima etapa do ciclo do projeto. Porque uma vez que você avança, por exemplo, caso você tenha algum tipo de problema de pré-formulação que não tenha sido investigado, isso pode gerar um tipo de prejuízo, assim, catastrófico para a empresa. Tanto de tempo, porque a gente sabe que são projetos muito demorados, quanto de custos, porque à medida que um projeto se estende muito, muitos gastos são onerados para ele. Então, é uma fase extremamente importante, tá? Quem faz estudos de pré-formulação e compatibilidade numa empresa é o time de pesquisa e desenvolvimento analítico, tá? Existe uma equipe de pré-formulação que faz todos esses tipos de análise de polimorfismo do IFA, para saber que tipo de cristal você está lidando, se o seu IFA, quando eu falo IFA, gente, eu me refiro a insumo farmacêutico ativo, tá? Eles investigam que tipos de polimorfo o seu ativo pode apresentar, porque nós sabemos que determinadas moléculas apresentam cristais que têm atividade farmacológica diferente, então é importante, e hoje as empresas são obrigadas a apresentar relatórios que comprovem que de determinado fármaco, por exemplo, vamos usar aí um fármaco que tem muito polimorfo. Eu consigo pensar agora, deixa eu ver. Cloridrato de naltrexona, eu acredito que tenha polimorfo. Então, a empresa precisa apresentar nos documentos do projeto para o órgão regulador que a matéria-prima que vai ser utilizada, né, do fabricante que a gente compra o cloridrato de naltrexona, a empresa precisa apresentar documentos que comprovem que a matéria-prima que eu estou comprando só contém o tipo de cristal que tem a atividade farmacológica almejada. A gente não pode comercializar produto que tenha dois tipos de cristais, principalmente, né, dois tipos de cristais
gente até pode, tá, gente? Quando é comprovado que eles têm o mesmo tipo de ação. Mas caso seja comprovado que o produto, que o fármaco tem um histórico e que ele tem outras conformações, outros tipos de cristais que apresentem outra atividade, a empresa precisa assegurar que isso não está sendo comercializado, tá? Então, assim, é uma fase muito importante da fase de vida, do ciclo de vida de um projeto. A partir, então, dos ensaios de pré-formulação e compatibilidade, é que você pode partir para os testes em pequena escala, certo? Lá onde você vai testar tudo em escala pequena, a gente faz desafios de fórmula, por exemplo. Eu já sei que os meus recipientes não têm interação entre si, maravilha, mas será que, de acordo com o objetivo que eu tenho do meu produto, de liberação, de absorção pelo paciente, eu tenho que equilibrar as concentrações? Qual é a proporção de determinado recipiente que é correto para atingir esse objetivo? Então, a gente vai testar isso aqui na fase laboratorial, em pequena escala, tá? Existem também diretrizes de desenvolvimento que guiam o farmacêutico a como executar esses testes, porque nada parte do nada, tá, gente? Você precisa ter um ponto de início e nós temos as ferramentas que criam as estratégias corretas para que essa fase laboratorial seja executada de forma eficiente, com destino ao objetivo que é desejado pela empresa. E nessa fase aqui, a gente também faz análises de risco em relação a: será que o produto que eu estou propondo é viável economicamente para ser fabricado pela empresa? Então, tudo isso é mapeado nessa fase laboratorial também, tá? E quando a fase laboratorial é fechada, ou seja, depois de todas as análises de todos os seus lotes de bancada, você chegou no seu objetivo, você já tem sua fórmula e processo definidos, a gente começa então a planejar a como levar isso para a escala industrial, porque falando em fase de bancada, você está fabricando lotes ali de, no máximo, 2, 3 quilos, tá? 2, 3. Eu já cheguei a fabricar lote aqui na empresa de 300 gramas. Então, assim, a partir da fase laboratorial e do sucesso nela, é que a gente começa, então, a planejar o escalonamento desse tamanho de lote, que é o primeiro lote de tamanho industrial com o tamanho proposto, tá, para venda. Ó, fase de escalonamento. E essa fase de escalonamento também é uma das minhas preferidas, porque é o momento que você tem a oportunidade de refinar tudo aquilo que foi executado na fase laboratorial. Porque é claro que existem diferenças de equipamento. Por mais que eu tenha um equipamento com o mesmo princípio de funcionamento, eu tenho ele na minha bancadinha para fabricar produtos de 2 quilos, e tenha ele na minha área produtiva da empresa para fabricar lotes de 500 quilos, a gente sabe que, por mais que existam cálculos estatísticos de capacidade e de desempenho do equipamento, na prática, o produto pode se comportar diferente, porque as matérias-primas, elas são assim, a gente estuda e avalia o risco de tudo, mas o momento de ver mesmo, na prática, é a fase de fabricação de lote de escalonamento. E por que ele se chama, então, lote de escalonamento, né? Porque aqui é o momento que o farmacêutico farmacotécnico ainda tem flexibilidade para alterar alguns parâmetros. Por exemplo, poxa, na bancada eu percebi que o tempo de homogeneização de uma matéria-prima até que ela seja solubilizada é de 5 minutos. Só que eu lidei com um becker de 700 ml, então é esperado que o tempo de solubilização daquela matéria-prima seja menor. Mas quando a gente se depara já com a fase de fabricação do lote de escalonamento, onde ao invés de solubilizar, 50 gramas da sua matéria-prima, você vai ter que solubilizar 12 quilos, 13 quilos, de acordo com a proporção que ela tiver na fórmula, o seu tempo já não vai ser mais de 5 minutos, você vai precisar aí de 15 minutos. Então, esse é o momento que a gente tem a flexibilidade de fazer esse refinamento do processo, já que aqui é que você vai moldar tudo o que vai ser protocolado na Anvisa. E essa fase também precisa ser documentada. Das fases anteriores terem sido executadas de forma correta, porque nessa fase de escalonamento aqui,
Eu não posso voltar atrás e trocar uma matéria-prima. Falar, ai, essa celulose que eu utilizei não é ideal, preciso usar outra. Não, esse não é mais o momento, certo? O momento já passou. Aqui são ajustes finos de processo. São ajustes finos de comportamento do produto em equipamentos de grande escala. Então, assim, literalmente é um refinamento. Aqui eu chamo de flexibilidade porque a gente consegue adequar aquilo que a empresa tem como equipamento produtivo. Mas, assim, não é uma flexibilidade de voltar atrás e recomeçar tudo, porque até chegar na fase de escalonamento, já se passaram aí 18 meses de projeto. Então, não dá para voltar. E depois que a gente faz esse refinamento de todos os parâmetros, de todo o processo de fabricação, a gente parte, então, para a fabricação dos lotes piloto, que serão os utilizados para protocolo no órgão regulador. E os lotes piloto, normalmente, a depender das condições regulatórias que o projeto está sendo desenvolvido, é fabricado em triplicata para assegurar a reprodutibilidade do seu processo e da qualidade do produto que está sendo fabricado, tudo bem? Então, aqui, ó, na etapa de fabricação de lote industrial, também são planejados já em parceria com o time de estabilidade, que normalmente o time de estabilidade é uma equipe que fica dentro do setor de controle de qualidade. Nós planejamos todos os tipos de estudo que serão que serão realizados para o protocolo do projeto do produto no órgão regulador. Então, nas fases anteriores, que você já conhece o comportamento do seu produto em estabilidade, que são condições de estresse do produto, tanto de temperatura quanto de umidade, já sabe que seu produto tem todas as características físico-químicas para resistir a um transporte de 18 horas dentro de um caminhão para todas as regiões do país, porque ele tem resistência mecânica, o material de embalagem protege o produto de calor excessivo, de umidade. Então, esse é um momento que cada vez mais as informações foram reunidas num documento que posteriormente vai ser protocolado na Anvisa, certo? E depois que os lotes pilotos são fabricados, né, a gente chega então na etapa de, como se diz, a gente reúne tudo, é muito legal chegar nessa parte do projeto. A maior parte dos produtos que eu já lidei em alterações pós-registro aqui na empresa, eu lido sempre aqui da fase laboratorial para frente. Estou tendo a oportunidade agora de lidar com um produto em que eu peguei bem do início mesmo da fase de pesquisa bibliográfica, e ao longo das etapas, todos os documentos montam o que a gente chama de PEC regulatório. Nesse PEC regulatório, né, que é o que a gente chama de dossiê de registro, ou existem muitas formas de mencionar esse tipo de documento. Mas o importante de ter em mente, gente, é que aqui todo o progresso foi realizado para o seu produto, é apresentado para a Anvisa, tá? É apresentado e a gente, no caso, esse tipo de pesquisa que eu mencionei para vocês aqui, que inicia com pesquisa bibliográfica, normalmente é uma mudança de alteração maior, que precisa de um parecer favorável da Anvisa para que a empresa consiga fabricar o produto e colocar no mercado, tá? Normalmente, né, aquilo que a gente chama de melhoria de processo de implementação imediata, que é aquilo que é protocolado apenas no histórico de mudança do produto, são mudanças que partem da fase de escalonamento, certo? Pessoal, alguma dúvida aqui? É um fluxo bem extenso, mas eu espero ter conseguido transmitir para vocês assim de forma bem objetiva, assim, sem ficar muito maçante. Vou prosseguir então. E assim, para concluir, o que eu gostaria que ficasse mesmo assim, tá? Independente de farmacotécnico, de analítico, de assuntos regulatórios, de meio ambiente. Eu quero que, para quem tem interesse de ingressar na indústria, se você conseguir
transmitir que você já tem conhecimento da importância de boas práticas de fabricação, tanto de documentação, quanto de processo, quanto de desenvolvimento propriamente dito, quanto de integridade de dados. O que a gente fala? O que é integridade de dados? São documentos que são bem armazenados, não tem rasura, não tem mancha, a informação está clara, está objetiva. Então, assim, são características do profissional que trabalha na indústria, tá? Não necessariamente do farmacêutico propriamente dito. E, por fim, o que eu gostaria também que ficasse no coraçãozinho de vocês é que, enquanto farmacêuticos, independente de ser na indústria ou não, nós temos que ter visão clara em qualidade, tá? E para aqueles que forem atuar em indústria, a qualidade ela precisa andar de mãos dadas com a produtividade, porque a produtividade é muito importante. E em muitos momentos, na profissão até aqui, eu me deparo com desafios de, poxa, mas como é que eu vou fazer isso num tempo que eu não consigo executar para ter a qualidade que eu desejo? Porque, às vezes, o tempo... Gente, sério, não dá tempo de fazer tudo que precisa da forma que você gostaria para você entregar com excelência. Mas são dois aspectos que precisam andar de mãos dadas, que é a qualidade e a produtividade, certo? E, novamente, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de participar. Eu espero ter conseguido transmitir um pouco do conhecimento para vocês. Aqui eu quero deixar o meu contato pessoal, tá? Que é o meu número de telefone e o meu e-mail funcional, caso alguém precise tirar alguma dúvida, caso alguém tenha interesse em ingressar na área. Nós que eu me refiro, porque existem outras pessoas que eu conheço do curso de farmácia da UFMT que tiveram a oportunidade de ingressar na empresa que eu trabalho hoje e elas estão lá até então. Então, assim, é uma área muito ampla, que abre muitas oportunidades e é isso, sabe? Queria deixar o contato para vocês, de repente, caso a gente consiga ajudar a conseguir um estágio, algo assim, contem comigo, contem com as outras pessoas que vieram da União, ou caso vocês conheçam outras pessoas em outras empresas. Eu acho isso muito importante, tá? Peçam mesmo ajuda, porque, assim, muitas pessoas me ajudaram quando eu tive interesse de entrar, e com certeza, se não fossem essas pessoas, eu não teria tido até aqui essa experiência maravilhosa, que é ter o contato com a indústria, especialmente na área do desenvolvimento. Então, não desistam, porque é muito possível mesmo. Todo mundo tem capacidade e o mercado está aí cheio de oportunidades, precisando de gente nova, com vontade, com afinidade pela área. Então, não desistam, porque é muito possível. Certinho? E queria encerrar por aqui mesmo. Bom, Rebeca, muito obrigada. A gente tem aqui algumas perguntas. Mas, primeiramente, pessoal, eu quero lembrar vocês... Estou ouvindo. E a certificação do mês dos egressos, né, ela vai sair ao final dos 4 encontros. Então, para você receber a certificação, é necessário você, então, participar dos 4 encontros. E também a gente vai estar colocando no chat a lista de presença e também a palavra-chave. Então, para você preencher a lista de presença, é necessário você saber qual que é a palavra-chave para que a sua presença seja, então, contabilizada, tá bom? Rebeca, a gente tem algumas perguntas aqui, a gente estava até colocando aqui no grupo para a gente não ir te interrompendo, mas a gente sabe que a indústria é realmente uma área que muitas pessoas se identificam dentro do curso de farmácia, mas acaba encontrando alguns viés, né, alguns impedimentos. E que a gente queria saber como é que é para se ingressar na indústria? Qual seria o primeiro passo? É necessário algum tipo de especialização? Como que é feita aí, no caso, essa avaliação inicial? Se pudesse nos passar um pouquinho. Gente, então, vou contar um pouco de como foi comigo, mas isso também aconteceu com outras pessoas que eu conheço que tiveram a oportunidade também de entrar no estágio, tá? E assim, não é regra, mas se você consegue um estágio antes de se formar, com certeza as oportunidades chegam
um pouco mais, como eu posso dizer? Elas aparecem um pouco mais, pelo fato de você já ter tido experiência. Mas, assim, primeiramente, para você ter acesso, para você conseguir ter conhecimento de quando uma determinada empresa tem um processo seletivo aberto para estágio, criem um perfil no LinkedIn, porque lá vocês vão conseguir seguir todas as páginas das empresas, seja empresa daqui do Centro-Oeste mesmo, Anápolis, Brasília, empresas de São Paulo, lá vocês vão ter acesso a todas as páginas e todas as empresas fazem publicação de vagas, tá? De todos os níveis, tanto para estágio quanto para aprendiz, para trainee, porque existem algumas empresas que têm política de trainee, tá? Que é uma espécie de estagiário plus, assim, quanto para analista júnior, analista pleno, auxiliar, isso em todos os setores da empresa. Então, para você ter acesso, ter conhecimento quando as vagas surgem, e para você ter também conhecimento sobre como se inscrever, onde se inscrever, criem um perfil no LinkedIn, sigam as páginas que com certeza lá vocês vão ter acesso. E aí existem algumas formas de fazer inscrição. Por exemplo, algumas empresas prezam pela inscrição direto por plataformas de vagas. Outras empresas já vão dar um contato, um e-mail, para você enviar o seu currículo direto para a RH da empresa, para que ela faça a análise do seu perfil e tal, e você seja convocado para uma entrevista. Então, assim, hoje, o único lugar que eu conheço que tem divulgação de vagas e acesso é o LinkedIn. Então, criem. Vou até, caso alguém não conheça, é assim que se escreve. Deixa eu ver, cadê? Apareceu para você? Ah, tá. Opa, acabei de ver. LinkedIn. Nossa, gente, eu tava com muitas mensagens desatualizadas aqui, agora que eu vi. Então, criem perfil de vocês lá no LinkedIn. Lá existem. Lá vocês vão poder. É o que a gente chama de Facebook profissional, porque lá você vai ter contato com diversas pessoas da área que você deseja atuar, pessoal que é funcionário das empresas, pessoal que busca vaga também. Então, assim, é realmente uma rede social profissional, digamos assim. Então, vão lá, criem sua continha que as vagas vão aparecer com certeza. Pessoal, a gente vai continuar com as perguntas, Rebeca. Vocês podem, então, estar mandando aí as perguntas em caixa alta que a gente vai estar fazendo. Outra coisa, a nossa palavra-chave de hoje, então, é farmacotécnica, né? Tudo a ver com o tema abordado. Então, essa é a nossa palavra-chave, fique de olho na lista de presença, né? E lembrando que para ter a certificação é necessário, então, você saber a palavra-chave, colocar ela certinho lá e estar presente nos 4 encontros, tá bom? Bom, Rebeca, voltando então para as nossas perguntas, uma das coisas assim, que a gente ouve falar bastante é sobre a intensidade do trabalho dentro da indústria, né? Principalmente do profissional farmacêutico. E de que muitas vezes a boa remuneração, né, demora muito e acaba que muitas vezes as pessoas entram já com essa visão e com essa desmotivação. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que funciona? Você que já está aí um tempo dentro da indústria. Então, as promessas de projeção de carreira, projeção salarial, a gente escuta muito desde cedo, né? Eu mesma comecei a ouvir desde que a faculdade começou, assim, de veterano, falando que a área industrial pagava muito bem e tal. A gente não começa ganhando o piso salarial, mas que a progressão na carreira é muito rápida e você acaba conseguindo, né, alcançar o piso ou até mesmo ganhar ali mais do que ele. E, assim, realmente, o que acontece? O estágio, como eu mencionei, sem dúvidas, é a principal porta de entrada, mas não é a única, tá? É a principal porque, para você se tornar um analista júnior, é difícil que as empresas contratem é difícil assim, tá, gente? Eu não estou generalizando, não se desesperem. Mas, assim, é um pouco mais difícil que a pessoa seja contratada, porque também é difícil que ela tenha experiência em alguns fluxos industriais, como, por exemplo, esses que eu mencionei na apresentação para vocês. Então,
esse tipo de conhecimento, de funcionamento das coisas, é muito importante, e é o estágio que começa a apresentar isso para a pessoa. E então, assim, depois que você está ali prestes a concluir o estágio, existem algumas, para o farmacêutico, tá? Existem alguns caminhos a ser seguidos. Existem setores na indústria, como por exemplo, de garantia da qualidade, que antes de você se tornar um analista júnior, pode ser que você se torne um inspetor de embalagem, por exemplo, ou inspetor de fabricação, e são vagas que têm uma remuneração que, digamos que não esteja, como eu posso dizer isso sem ser exagerado, mas ainda não está para aquilo que o farmacêutico é remunerado nesse tipo de atuação, entende? Então, assim, em contrapartida, existem outros setores, como foi o meu caso, que é o farmacotécnico, em que o estagiário, o próximo passo para ele é se tornar um analista júnior, em que a remuneração já é muito boa, tá? Mas, assim, existe uma conduta dos profissionais da indústria que é a seguinte coisa. Muitas empresas têm um plano de carreira muito bacana, mas não são todas as empresas que conseguem executar esse plano de carreira no tempo que é esperado. Então, assim, o melhor gestor da sua carreira sempre vai ser você. À medida que você entende que você ali, fazendo um nivelamento pessoal, não está mais dentro daquilo que era esperado para você, é normal procurar trabalho em uma outra empresa que vá de encontro com seus objetivos, tanto profissionais quanto pessoais, tá? Estou falando isso de amadurecimento técnico e de amadurecimento financeiro também. Então, é preciso equilibrar as duas coisas. Então, tenham em mente que o melhor gestor da carreira é sempre nós mesmos, tá? Nós mesmos é quem podemos gerenciar melhor a nossa carreira. Então, assim, é difícil dizer, tá? Mas a rotatividade de funcionários nas empresas é muito alta. Eu conheço pessoas que trabalham na União Química há 10 anos. Eu estou na União Química desde o final de 2018 e é uma empresa que eu gosto pra caramba e tal. Não tenho intenção de trocar de empresa, porque até aqui eu entendo que os meus objetivos profissionais e financeiros estão muito bem alinhados lá dentro. Mas é natural, gente, que as pessoas se mudem o tempo todo, sabe? O tempo todo. E acho que é isso que contribui com uma grande extensão dos conhecimentos, porque o tempo todo você tem conhecimento com pessoas que teve contato com outros produtos, outras empresas, outros fluxos. Então, assim, pensando em remuneração, acho que é isso, tá? Não desanimem, porque a remuneração não é ruim, é muito boa mesmo. Eu vejo assim que aconteceu conforme eu esperava e é aquilo, né? Também sempre é preciso avaliar o porte da empresa que você está entrando, se é uma empresa que tem um porte a nível nacional, se é uma empresa menor que está iniciando. Empresas em São Paulo, por exemplo, costumam pagar muito mais e muito bem para o mesmo cargo que é oferecido numa empresa aqui no Centro-Oeste, seja aqui em Brasília ou no polo aqui de Anápolis. Então, assim, é sempre passível de avaliação, certo? Certinho, obrigada, Rebeca. Agora a pergunta é da Lohane, e ela quer saber assim: você trabalha em uma única área específica na indústria ou cada dia você trabalha com alguma coisa diferente? Como é que funciona aí a sua rotina dentro da indústria? Certo. Especificamente, eu sou analista de farmacotécnico e eu não tenho, como eu posso dizer, autorização para lidar com atividades que são de outros setores. Mas nós sabemos que, como todo mundo é farmacêutico, o conhecimento é muito, assim, intersetorial, é muito interdisciplinar, sabe? Você precisa ter conhecimento sobre como funciona o desenvolvimento de um método, por exemplo, de análise do seu produto, que quem faz isso é o setor de analítico, para poder desenvolver o seu produto de forma que vá atender às necessidades deles. Assim como você também precisa cuidar da fabricação de um lote piloto que você acompanha dentro das diretrizes de boas práticas de fabricação, porque a garantia da qualidade exige isso. Então, é necessário ter conhecimento em todas as outras áreas,
mas as ações são muito compartimentalizadas dentro de cada setor, tá, gente? Quem é farmacotécnico, quem lida com assuntos regulatórios lida só com documentos da empresa e daquilo ali que for das diretrizes deles. Agora, por exemplo, enquanto farmacotécnico, as atividades são muito dinâmicas, porque, por exemplo, eu tenho ocasiões que eu fico acompanhando o lote na produção por mais de 15 dias direto. E aí, quando passa a fase de acompanhamento de lote, eu preciso me preocupar com a documentação dos lotes que foram fabricados. Então, eu já fico aí um mês inteiro cuidando de documentação, redigindo documentação regulatória, corrigindo a documentação do lote. E aí, por exemplo, nesse meio tempo, o pessoal de analítico precisa de produtos para poder fazer o desenvolvimento de método. Ah, tem que ter um placebo do produto tal que você tá conduzindo o projeto. Então, eu preciso conciliar isso na minha rotina, entre documentação, vou para o laboratório, fabrico o placebo que eles precisam. Então, assim, a atuação do farmacotécnico numa empresa, seja ela qual for, é extremamente dinâmica, tá? Você vai ter contato e você nunca vai ficar fadigado da atividade, porque você não vai lidar com documentação para sempre, você não vai ter a rotina cansativa de acompanhamento de lote para sempre, e você também não vai ficar dedicado só para atividades de bancada, de laboratório, por exemplo. Você vai conseguir lidar com esses 3 ramos assim de forma muito frequente, certo? Certo, pessoal, a gente já está terminando, a gente só vai concluir aqui mais algumas perguntas, Rebeca, a gente já está acabando. Pode ficar tranquilo, mas essa é uma pergunta bem pessoal, e a Lorraine também quer saber aqui qual foi o seu maior desafio aí no início da carreira em relação ao que você encontrou, né, dentro da indústria. Certo. O maior desafio que eu enfrentei logo após o término da faculdade, foi quando eu fui contratada mesmo como analista júnior, é que, por exemplo, como as empresas têm um ritmo muito, muito, muito avançado, tudo é muito urgente, dificilmente as pessoas têm o tempo para parar e te explicar o racional de uma atividade. Te explicar, assim, até no estágio, tá, gente? Isso é natural. Então, o amadurecimento que eu tive que passar é de ter a proatividade de correr atrás do seu próprio conhecimento. Porque, assim, você precisa aprender a executar as atividades de forma que não seja mecânico. Chegar e falar assim, Lohane, executa a atividade tal para mim. Tá bom, e você executa aquilo por 1 ano, aquilo não vai te tornar um bom analista. O que vai te tornar um bom analista é a curiosidade que você tem em saber por que você está executando, qual é o próximo passo, qual é a finalidade dessa atividade, qual a finalidade desse lote de bancada aqui que eu estou executando. Porque é um cuidado que no meu estágio eu notei que não tiveram, tipo assim, de ter a preocupação de passar o racional das atividades que estavam sendo executadas. E no término do 6º mês do meu estágio, eu estava assim, um pouco perdida, um pouco amedrontada, porque eu estava já assim, em fase de conclusão de curso, quase fase de contratação, não sabia se ia acontecer ou não, aquela aflição, né, gente, que todo mundo quer ter um emprego depois que se forma, mas, assim, esse foi o maior desafio, aprender que, assim como eu acabei de mencionar, que somos nós que gerenciamos a nossa própria carreira, a melhor forma de gerenciar a nossa carreira, e eu acho que isso também se aplica a outras áreas que nós podemos atuar, tá? Não só na empresa, procura sempre saber por que você está executando alguma coisa. Procura sempre saber o racional, por quê, para onde vai, qual é o próximo passo, e se der errado, em que isso impacta para outras áreas, já que as outras áreas o tempo todo na empresa vão procurar você, porque todas as áreas são codependentes. Eu não sei se vocês se recordam do 3º slide da apresentação, em que eu falei um pouquinho sobre todas as áreas todas não, né? Majoritariamente as áreas que compõem uma indústria, mas no centro estava a área produtiva. Então, assim, todos os setores são codependentes entre si. Então, o meu maior desafio foi passar por esse amadurecimento, porque na graduação a gente acaba fazendo as coisas de forma muito mecânica. E, com perdão da Karina, mas é natural a gente fazer as coisas um pouco de forma mecânica, porque a gente precisa concluir
cronograma de prova de 8 matérias ao mesmo tempo, então chega um momento que a gente vai escolhendo algumas coisas e algumas petecas caem, outras petecas não caem, a gente busca o equilíbrio. Então, assim, sair dessa zona acadêmica e cair na zona profissional, com certeza me trouxe esse tipo de amadurecimento forçado, que é sempre saiba por que você está executando alguma coisa, porque você vai ser questionado sobre ela. Pode ser hoje ou pode ser daqui 6 meses. Alguém vai se lembrar que você executou, vai precisar de uma informação e você precisa oferecer isso de forma segura, não é ficar, então, entende? Então, assim, você vai precisar reportar isso de forma segura e clara. Então, esse foi o meu maior desafio. Muito bem, Rebeca, a gente vai encerrar então com mais uma pergunta, que é agora a pergunta do Hugo. E ele quer saber se a União faz ou contrata pesquisas clínicas. Então, a União até executa alguns tipos de pesquisa, tá? Mas, assim, não fica em Brasília, fica em São Paulo. E, por exemplo, eu não sei, Hugo, se você quis dizer sobre estudos com pacientes ou estudos que envolvam o desenvolvimento de um fármaco, por exemplo. Desenvolvimento de fármaco não é o foco da União Química, ela não trabalha com isso, tá? Portfólio, ali, o objetivo mais forte da empresa é a fabricação de medicamentos similares e genéricos, assim, pacientes. Para pesquisas clínicas, a gente sempre contrata clínicas terceirizadas, tá? Existem clínicas cadastradas nos registros da empresa, em que, por exemplo, ao término de um projeto, de um produto que precisa ter sua bioequivalência comprovada em relação ao medicamento referência, primeiramente, esses estudos são realizados in vitro, né, que são os estudos de equivalência farmacêutica. A gente executa de 2 formas, seja no centro de equivalência da própria União Química, que fica em Bugaçu, ou em centros de equivalência também contratados para isso, que são terceirizados para isso. E daí, a partir dos resultados de equivalência farmacêutica, que são os resultados in vitro de perfil de dissolução, em relação ao medicamento referência, a gente parte para o próximo passo, que é a execução de testes de equivalência farmacêutica em vivo, que são as taxas de absorção do medicamento em pacientes. Então, nesse caso, a empresa também contrata clínicas que providenciam a internação dos pacientes, tudo isso com data programada, tá? As amostras, claro, do produto são enviadas por nós e são feitas em clínica terceirizada. Beleza? Muito obrigada, Rebeca. Engraçado que, à medida que você vai falando, praticamente a gente vai abrindo, sabe? Parece que tudo aquilo que a gente está vendo na graduação até agora vai fazendo sentido. Então, assim, muito obrigada. Foi de muita valência, no caso, tudo que você compartilhou conosco. Então, nesse momento, nós queremos encerrar, né? A gente já excedeu um pouquinho no tempo. Então, pessoal... A professora quer falar alguma coisa? Parece que ela abriu aí. Não? Bom, pessoal, então foi muito bom esse encontro de hoje, mas, né, infelizmente nós chegamos ao final. Nós encerramos com muita gratidão por mais um encontro da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas e estamos muito, muito felizes pela participação de todos. Bom, os ligantes, docentes, pela presença e também, né, pela presença aí da nossa convidada. Rebeca, muito obrigada. Mais uma vez eu repito, né, tudo que você falou foi de extremamente valia para a gente. Realmente a gente encontrou aí uma aplicação, né, de tudo que a gente está vendo aí durante o período de graduação. Sim. Então, nós reforçamos aí que a certificação, né, do mês dos egressos, né, da nossa segunda edição, será realizada aos participantes que estiverem presentes nos 4 encontros que serão realizados durante este mês. Fiquem atentos e não deixem de assinar a lista de presença, pessoal. Então, a lista de presença já foi liberada também a palavra-chave, a farmacotécnica, tudo a ver com o nosso encontro de hoje. Então, coloquem a palavra certinho, preenchem o formulário. Mais um ponto é que nós temos aí também uma pesquisa que está sendo liberada juntamente com o formulário. Então, nós pedimos aí que vocês deem uma atenção também especial à nossa pesquisa, tá bom? Então, eu aproveito para avisá-los, né, que o nosso próximo encontro será no dia 15 de junho com o egresso, né, do Dr. Lucas Barbosa.
Então, anotem aí na agenda de vocês. Espero que todos vocês estejam, né, presentes na nossa próxima reunião. E também eu quero dizer, né, para vocês seguirem a nossa rede social, Rebeca também, se você quiser estar nos acompanhando aí pelo Instagram da Liga Acadêmica, é @lacifar.ufmp. E se inscrevam também no nosso canal de YouTube. Pessoal, então assim, o nosso primeiro encontro está sendo aqui pelo Meet, mas muitos encontros nossos também são realizados pelo YouTube, então muitos encontros também são gravados e disponibilizados no YouTube, então é muito importante que vocês então nos sigam na plataforma do YouTube também. Então, todos os nossos encontros, né, estarão lá. Então, muito obrigada mais uma vez a todos, né? Gente, eu queria mesmo só agradecer mais uma vez vocês pela oportunidade, tá? Foi muito legal mesmo. Me desculpem por estourar tanto tempo, que é uma área muito ampla e eu não poderia vir aqui trazendo informações muito superficiais, porque ia ficar da mesma forma que às vezes fica muito distante, assim, em aulas que acabam, assim, por mais que a gente tente transmitir, é uma coisa que é preciso falar muito sobre muitos detalhes para trazer a mesma rotina. Então, eu tentei contar mesmo como é a rotina e o que a gente executa na prática, a forma, o fluxo que é seguido, tá bom? Quero agradecer vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida que haja, outras participações que vocês precisem. Pessoas que têm vontade de entrar na indústria para estagiar, se eu puder ajudar também, a gente acaba conhecendo um pouco mais. Eu não sei se... Oi, eu não sei se... Bom, eu não sei se foi só comigo, mas... Vocês? Oi? Ah, entendi. Não, então, eu não sei o que aconteceu, mas assim, igual eu mencionei, só queria mesmo agradecer, deixar aberto aí meu contato para as pessoas que ainda tiverem alguma dúvida, às vezes não deu tempo de tirar dúvida, queira mandar e-mail, queira mandar WhatsApp, eu tô aqui disponível, tá? E finalizei dizendo que eu sinto muita falta de todo mundo na UFMT, que é uma baita de uma instituição, foi com certeza uma segunda família para mim. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo e contem comigo. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, nós encerramos aí mais um encontro da Lacifar. Boa noite a todos. Boa noite, Rebeca. Boa noite, professora.